Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja com a tua vida. É com alegria que estamos aqui mais um domingo para compartilhar com você a palavra de Deus. O meu desejo é que seja um tempo precioso, que aí na sua casa ou onde você está assistindo esse culto, essa palavra, que Deus ele possa encontrar você e dirigir você pela palavra dele, pelo Espírito, e que você possa ser conduzido ao propósito eterno de Deus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, e que seja esse um tempo precioso juntos. Eu quero convidar você para nós dirigirmos a Deus uma oração. Coloque teu coração totalmente receptivo à palavra de Deus e que Deus possa lançar essa palavra como realmente uma semente e encontrar um coração fértil, preparado para receber a boa semente da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, cultuando a Ti. Eu oro, Pai, para que esse momento da palavra seja totalmente guiado e dirigido pelo Teu Espírito, que a Tua palavra ela seja lançada como uma flecha e que cada coração aqui esteja totalmente faminto, receptivo à Tua palavra e também à Tua presença. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos dirigir, tanto a mim, que estarei ministrando a palavra, quanto também os nossos amigos e irmãos que estão, Senhor, recebendo a Tua palavra nessa noite. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos e clamamos, pedimos para que a Tua presença seja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero iniciar essa palavra fazendo uma pergunta a você, e a pergunta que eu dirijo a você é: no que você está pensando? Essa é uma pergunta que, quem sabe, para algumas pessoas se tornaria um pouco constrangedora, quem sabe, de você contar ou relatar o que você está pensando, né? Se os nossos pensamentos eles não fossem ocultos, fossem públicos, todos pudessem conhecer o que nós estamos pensando, nós com certeza em muitas ocasiões ficaríamos constrangidos, envergonhados. Mas o que eu quero falar hoje é a respeito então do poder que há nos nossos pensamentos, daquilo que eles podem trazer tanto de benefícios quanto de malefícios, e por isso nós precisamos aprender a filtrar os nossos pensamentos. A Bíblia ela fala lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, que assim como o homem pensa na sua alma, assim como é na sua alma, assim é. Então nós precisamos filtrar os nossos pensamentos, porque tudo aquilo que você pensa constantemente é o que você vai se tornar. A pastora Joyce Meyer fala que aonde a mente vai, o homem a segue, porque você vai se tornar aquilo que constantemente você pensa. Então por isso nós precisamos pensar, analisar, fazer uma análise dos nossos pensamentos. E hoje eu quero falar a respeito disso. Então abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, nós vamos ler o versículo de número 2, é um versículo muito conhecido de todos nós, mas mesmo assim eu quero compartilhar e ler com vocês. Se você tem a sua Bíblia, então acompanhe a leitura que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a menos que os nossos pensamentos mudem, nada irá mudar na nossa vida. Se os teus pensamentos não forem mudados, nada, absolutamente nada, vai mudar a sua vida. Paulo ele está falando aqui aos Romanos a respeito da renovação do nosso entendimento. E para que haja realmente uma transformação, precisa iniciar na nossa mente, nos nossos pensamentos. Nós vemos aqui que a principal barreira
aquilo que impede de acontecer uma transformação da nossa vida é nos conformarmos com o sistema desse mundo. Algumas versões diz mundo, era, século, que está falando do sistema de valores e de ideias do mundo, que Paulo também diz que é governado por Satanás. Então, esse é o grande problema. Essa é a grande barreira de uma transformação de vida, quando a nossa vida é moldada pelos padrões, pelos valores, pelas ideias do mundo. Então, para que haja realmente uma mudança, uma transformação na sua vida, precisa uma renovação do entendimento que vem pelo conhecimento, pelo entendimento da palavra de Deus. O texto ele diz que quando nós passamos por essa transformação, a renovação da nossa mente, nós experimentamos uma transformação na nossa vida. Deus ele não quer apenas mudar a tua vida, Deus ele quer transformar a tua vida. A mudança ela fala de algo apenas exterior, mudança fala daquilo que a religião faz, dando a você uma nova roupa, dizendo a você o que você deve falar, aonde ir, aonde não ir. Aquilo que é mudado apenas de uma forma exterior. É como aquilo que a gente faz com os animais, né? Quando nós adestramos animais e a gente diz senta, a gente diz dá a pata, ou ensinamos, adestramos os animais, mas eles continuam sendo seres irracionais, só que adestrados, domesticados. O que Deus quer operar na sua vida é uma mudança interior, é de dentro para fora, é uma transformação, ou seja, de uma nova natureza, dar a você uma nova natureza. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que agora, nós que estamos em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você não será uma nova criatura, se você está em Cristo, você já é uma nova criatura. Deus, ele não quer mudar apenas você. Deus ele quer transformar, e essa mudança é de coração, é interna, é somente Deus pode operar essa transformação que acontece pelo entendimento, conhecimento da palavra dele, vivificado pelo seu Espírito. O texto ele continua que somente quando nós renovamos o nosso entendimento, nós passamos por essa transformação, é que podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A próxima coisa que você precisa aprender aqui é que Deus ele tem pensamentos a teu respeito. Ou seja, os pensamentos de Deus a teu respeito, Salmo 139, verso 17, fala que são numerosos. Quão preciosos são os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Deus ele não para de pensar a teu respeito. Jeremias fala que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Deus pensa ao teu respeito, Deus tem propósito com a tua vida. Já falei isso no domingo anterior, até se você não assistiu a palavra do domingo passado, oriento você a assistir. Deus ele tem um propósito com a sua vida. E quando nós passamos pela renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos, nós podemos provar, experimentar da boa vontade, da agradável, da perfeita vontade de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a tua vida é perfeito, os pensamentos de Deus para a tua vida são perfeitos. Deus sim, Ele pensa ao teu respeito. Deus sim, Ele tem um propósito perfeito para a sua vida, com a sua vida. Você precisa acreditar nessa verdade. E isso começa por uma renovação do nosso entendimento. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Abra então aí na sua Bíblia. E o texto ele fala assim:
As armas com as quais lutamos não são humanas, não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deixa aberto aí, nós já vamos ler o verso 5, mas quero falar a respeito disso. Nós não recebemos de Deus armas carnais, humanas, mas armas espirituais para derrubar toda a fortaleza. A continuação, ali no verso 5, você vai entender que é na mente isso, que são pensamentos, argumentos que precisam ser derrubados, destruídos na nossa mente. É onde o diabo ataca na sua mente. É por isso que o texto fala que ali há fortalezas. Fortalezas são é o lugar onde o inimigo se esconde. Então, durante toda a nossa vida, nós às vezes pensamos coisas ao nosso respeito, a respeito da nossa vida, de quem nós somos, ou daquilo que podemos nos tornar ou não podemos, que são mentiras, que são coisas que foram formadas com padrões e ideias do mundo, no qual o diabo governa. E por muitas vezes nós levantamos na nossa mente pensamentos que se tornam fortalezas, que corrompem a nossa identidade, aquilo que realmente nós somos. Antigamente nós fazíamos, e há igrejas que ainda fazem, aquela declaração muito antiga que nós pegávamos a Bíblia e dizia: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu faço, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Ou seja, essa é a verdade ao teu respeito, é o que Deus fala. E essas fortalezas que são mentiras, enganos que foram construídos por muito tempo na tua mente precisam ser derrubadas pela verdade da palavra. Se você não conhece a palavra, tudo aquilo que você não conhece, você não pode experimentar, você não pode provar, viver na sua vida. Então a palavra de Deus precisa ser conhecida. E a minha pergunta a você: você tem lido a palavra? Você tem sido um estudioso da palavra? Você tem meditado, declarado a palavra de Deus? O que nós mais ouvimos é pessoas dizendo assim: não, eu não leio, porque eu não entendo a palavra. A minha pergunta é você acha que Deus iria deixar um livro e iria dizer para nós: olha, aqui está escrito toda a minha vontade para vocês, quem eu sou, quem vocês são, a respeito do passado, a respeito do futuro, tudo está nesse livro. Só tem um problema, só tem um porém: vocês não vão conseguir entender. Então, essa também é uma fortaleza, essa também é uma mentira, é um engano. Você sim, você consegue entender. Tem pessoas que foram alfabetizadas lendo a Bíblia. Por mais simples que você seja, por menos estudo que você tenha, você vai sim entender e conhecer a palavra de Deus na medida que você perseverar na palavra e na comunhão com Deus. Porque não é apenas algo que parte só do teu intelecto, é algo também espiritual, porque o Espírito Santo é quem vai revelar e ensinar você a respeito da palavra e da vontade de Deus. Então a palavra de Deus se torna uma arma poderosa. Efésios 6, versículo 17, fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então é a palavra de Deus que nós usamos para derrubar as fortalezas, as mentiras do diabo, tudo que se levanta contra a verdade de Deus, tudo que se levanta contra a vontade de Deus, tudo que se levanta contra aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Quantas pessoas que acreditam ainda nas mentiras do diabo, não entendem o seu valor, não conhecem o seu propósito, estão pensando em desistir da sua vida porque essa é uma fortaleza, não conhecem a sua real identidade, quem são em Cristo, o seu valor.
e o propósito que Deus tem com as suas vidas. Isso só será destruído por uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. A Bíblia ela fala lá em Gênesis capítulo 13, nós não vamos ler, mas quero relatar o que diz lá. É quando a serpente, que a Bíblia diz que era mais astuta entre os animais, então nós sabemos que era o diabo naquela serpente, e ela então começa a conversar com Eva e induzir Eva. E nós sabemos o que acontece, e nós vemos como o diabo ele começa a atacar na mente. Vou abrir aqui para facilitar a leitura dos versículos. Diz: ora, a serpente era a mais astuta entre todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ela começa a falar então com Eva, e a primeira pergunta que ela faz a Eva, ela diz assim: olha, Deus disse para vocês para não comer de todas as árvores do jardim. Veja que ela começa a trazer algum tipo de engano aqui, porque no capítulo anterior Deus tinha dito para Adão: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles poderiam comer de todas. E ela começa dizendo: olha, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Eva então diz: não, nós podemos comer, só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que estava por trás dali, naquela palavra que o diabo lançou na mente de Eva? É que Deus não era bom, que Deus estava ocultando deles algum prazer que eles não conheciam, que eles deveriam buscar os seus próprios prazeres, independente de Deus. Então ela continua e ela começa a trazer engano, porque Eva diz: olha, Deus disse porque nós não podemos comer, porque senão nós morreremos, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela diz no verso 4, a serpente, ela diz: certamente não morrereis, trazendo mentira e trazendo engano. E diz: Deus disse para vocês não comer, porque o dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e assim vocês saberão conhecer, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que nós vemos no verso 5? Que a serpente estava induzindo eles a andar segundo o seu próprio pensamento, querer ser o seu próprio Deus, induzindo eles a querer viver essa vida independente de Deus, pelo seu próprio conhecimento. Ou seja, seja o seu próprio Deus. Faça o que você quer, do jeito que você quer. Então nós vemos que a serpente, pela palavra dela, trazendo mentira, trazendo engano, queria levar eles a tropeçarem, a caírem, a destruir tudo o que Deus já havia falado, colocando dúvida na verdade de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus já havia dito. E aí você sabe a história. Eva, então, a Bíblia fala no verso 6 que, vendo que era bonito para os olhos e era bom para o paladar, então comeu e deu ao seu marido. Então nós vemos que o diabo tentou eles no seu apetite carnal, e eles foram induzidos ao pecado, ao erro, por causa que o diabo então atacou na sua mente pela palavra, distorcendo, enganando, trazendo mentiras e tirando eles da verdade e do propósito de Deus. Quando nós pensamos a respeito disso, não há como não lembrar de Jesus sendo tentado lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, que fala a respeito da tentação de Jesus no deserto, quando o diabo vai lá. E sabe quando o diabo aparece?
quando o texto fala que Jesus, tendo fome, então ele aparece. Porque o diabo sempre vai tentar as nossas vidas no nosso apetite carnal. Só que ao contrário de Adão e Eva, Jesus venceu o diabo. A Bíblia fala, o apóstolo João diz que no mundo a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, esse que é o grande problema. Adão e Eva, eles perderam aqui, eles caíram justamente nisso, nessas inclinações dos olhos, da carne e na soberba da vida. E quando nós lemos Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus no deserto, quando ele estava em jejum durante aqueles 40 dias e 40 noites, nós vemos que Jesus ele vence o diabo justamente nisso. Naquilo que é o grande problema, aquilo que há no mundo, a concupiscência, a inclinação da carne, dos olhos e a soberba da vida. E aí então o diabo ele aparece para tentar Jesus e ele começa a falar com Jesus. Por 3 vezes a expressão assim, e disse o diabo, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, pule desse lugar e Deus dará ordem aos seus anjos, usa até mesmo a palavra de Deus, mentindo, trazendo meias verdades, engano a Jesus. Também diz, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses impérios, eu darei a você. Só que o texto diz que Jesus ele não só ouviu, ele respondeu. E por 3 vezes lá em Mateus 4 tem, e disse-lhe Jesus, e respondeu Jesus, e disse-lhe Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas tudo que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. E disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E também está escrito que somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Nós vemos que em todo tempo Jesus, Ele também se usa da palavra, porque a palavra de Deus é uma arma poderosa quando ela está na nossa boca, quando você realmente começa a declarar a palavra de Deus. Por isso que em tempos de tentação, em momentos de tentação, em momentos que você tem pensamentos que estão ali, quem sabe, levando você fora da vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra para declarar a palavra, quem você é de fato, aquilo que Deus tem para a sua vida. Esses dias eu estava conversando com alguém e falava a respeito de, no momento de enfermidade, é um tempo oportuno para nós pegarmos a Bíblia e todos os textos que nós encontrarmos, conhecermos a respeito da palavra de Deus, que fala das promessas de Deus de cura, nós devemos declarar. Então, a palavra de Deus é uma arma poderosa quando está na sua boca, você traz ela para os teus pensamentos e declara ela com a sua boca. E a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4, verso 11, que depois disso o diabo saiu. Ou seja, Jesus venceu o diabo. Nenhuma mentira. Ele quis trazer mentira quanto à identidade de Jesus, se tu és o Filho. Mas no capítulo 3, o Pai já havia declarado no batismo de Jesus, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus ele sabia quem ele era, o propósito de Deus para a sua vida. E não foi a tentação do diabo com as palavras deles, as mentiras, os argumentos dele que derrubou Jesus. Jesus saiu vitorioso, por quê? Porque a palavra estava no coração e também ele declarou a palavra de Deus. Continua lá em 2 Coríntios capítulo 10, agora no verso 5, fala: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então veja que as fortalezas são todos os enganos, argumentos, sofismas, meias-verdades, mentiras que o diabo cria na nossa mente, naquilo que nós por muito tempo acreditamos.
E isso vai ser derrubado pela palavra de Deus, quando nós levamos os nossos pensamentos, os nossos propósitos de vida à obediência de Cristo, a se converterem à palavra de Deus. Então, tudo aquilo que está fora da palavra não cabe mais na nossa vida. É por isso que você precisa, assim como eu, expulsar todos os maus pensamentos e filtrar os nossos pensamentos, para que fiquem somente os bons pensamentos. Porque assim como imagina, como pensa na sua alma, assim é. Então a importância de nós filtrarmos os nossos pensamentos e que somente os bons pensamentos que são guiados por Deus, pela palavra de Deus, estejam na nossa mente. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo ele fala dizendo: tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que tem boa fama, tudo que é santo, tudo, se há algum louvor, nisso você deve pensar. É isso que você deve ocupar os seus pensamentos, porque assim como você pensa, assim você vai ser. Se você ficar pensando em desonestidade, em algo desonesto, você vai andar em desonestidade. Se você pensar em algo injusto, você vai andar de uma forma injusta, errada. Então, aquilo que está de acordo com os padrões de Deus, da palavra de Deus, é que devem ocupar os teus pensamentos, porque os teus pensamentos formam o teu comportamento. Paulo ele fala no versículo 9, lá de Filipenses capítulo 13, ele diz que então ele era para que os irmãos lá de Filipos olhassem para aquilo que ele vivia, aquilo que ele havia ensinado para a sua vida. Por quê? Porque Paulo está dizendo que isso que eu estou ensinando a vocês é o que eu vivo na minha vida. Os meus pensamentos formaram o meu comportamento e o meu comportamento está de acordo com a palavra de Deus. É por isso que Paulo ele também declarou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos filtrar os nossos pensamentos sempre, com perseverança. Isso fala de perseverança. Você vem trazendo à tua mente, à tua memória, como lá em Lamentações diz, o que te pode trazer esperança. Você traz à tua mente os pensamentos da palavra, o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. E aí o que acontece? Os teus bons pensamentos vão se transformar em palavras, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então você começa a pensar a palavra de Deus, você começa a falar a palavra de Deus. As tuas palavras vão se converter em atitudes. As tuas atitudes vão se transformar em hábitos. Os teus hábitos vão se transformar em caráter, vão formar a tua vida, então vai ser parte de você. E o teu caráter vai se transformar em propósito. Você vai viver o que está na palavra, porque você traz à tua mente, você fala e aí, assim como pensa, assim você será. O que eu quero compartilhando com você isso, ao teu coração, é que realmente sim, Deus pode transformar a tua vida. E essa transformação começa pela renovação do teu entendimento. O que nós ouvimos muito como pastores é alguém dizendo: mas eu não consigo mudar, pastor. E realmente, você não consegue mudar. Eu não consigo mudar. Essa transformação, essa mudança, quem opera é Deus. E quando nós entendemos essa verdade, nós precisamos tomar um posicionamento. E o primeiro deles é gastar tempo com Deus. É quando nós fechamos a porta do nosso quarto e nós temos um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo com Deus. Quando a palavra de Deus está constantemente conosco, quando nós estamos diante da presença de Deus, porque não há como reconhecer que Deus ele tem condições de transformar a nossa vida e não gastarmos tempo com Ele. Então, para que a sua vida seja transformada, gaste tempo com Deus. E por último, eu quero orientar você a meditar na palavra de Deus.
Quando Deus fala com Josué, lá no capítulo 1, versículo 8 do livro de Josué, Deus diz assim: Josué, medite de dia e de noite no livro da lei, para que você possa fazer, cumprir tudo o que nele está escrito, e então eu farei prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Esse é o caminho de uma vida vitoriosa, um caminho para uma vida bem-sucedida. É a meditação da palavra de Deus, constantemente trazer à tua mente a palavra de Deus, porque os teus pensamentos vão formar o teu comportamento. E aí Deus vai encaminhar você, conduzir você a uma vida vitoriosa, uma vida que foi transformada por Deus. Então, que essa palavra ela possa ter comunicado algo ao teu coração, acredito que com certeza comunicou, e que você a partir de hoje comece a filtrar os teus pensamentos e que a tua vida seja totalmente transformada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito de Deus na tua vida. Eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento e que seja um momento de entrega e de colocar o teu coração, os teus pensamentos diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui nesse tempo, juntos em comunhão de Espírito. Eu oro, Pai, mediante a Tua palavra, que cada um dos Teus filhos, de cada um, Senhor, que está assistindo esse culto e está orando juntamente comigo, possa, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito e levado, Senhor, a um tempo de dedicação e de entrega ao Senhor, a Tua palavra. Que no nome de Jesus, a vida dos Teus filhos possam passar, Senhor, por uma renovação constante da sua mente, para provarem, experimentarem a Sua perfeita vontade, o Seu propósito, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, conduz os Teus filhos vitoriosamente, Senhor, e que a Tua palavra esteja constantemente, Senhor, na mente e também na boca dos Teus filhos, de cada um, Senhor, dos nossos amigos e irmãos que oram juntamente comigo nesse momento. Eu oro, Pai, para que a Tua bênção e a Tua graça seja sobre eles e que as verdades da Tua palavra a respeito de cada um deles, Senhor, possa estar firmadas no coração, na mente, no espírito de cada um deles, em o nome de Jesus. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até domingo que vem, ou no culto presencial, ou através aqui do nosso culto online. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.